Então a primeira pergunta vai ser bem aberta, bem tranquila, para entender um pouco. A gente queria te conhecer, saber quem é você, como que o teu trabalho se relaciona com os imigrantes, tu quer contar um pouco da tua história, da chegada aqui e tudo mais, e aí a gente segue daí a conversa. Pronto. Meu nome é Renata O'Hara, eu comecei a cantar aos 9 anos de idade, em trio elétrico, sou natural de Salvador, Bahia, então dos 9 aos 16, quase 17, foi quando eu vim para os Estados Unidos. Na verdade, meus empresários me mandaram para cá porque eu puxava trio e naquela época, em 1999, eu fiquei grávida. Então, grávida aos 16, 17 anos, naquela época ainda era muito chocante, né? Então, eu vim para cá para poder ter o meu filho, aprender inglês e voltar também com a outra língua e dar uma baixada, na verdade, no Brasil, né? No furdunço que já estava dando. E acabou que eu engravidei de novo. Nessa que eu engravidei de novo, eu tive o Marcelo, depois a Isabela. Eu fui embora para o Brasil e chegando lá eu viajava muito e meus filhos ficavam com babá. E como eu sempre fui muito materna, apesar de eu amar minha carreira, eu sempre gostei muito de família, então eu sempre fui muito mãe. Eu decidi que eu ia realmente cuidar dos meus filhos. Então eu decidi vir embora para os Estados Unidos, de novo. Né? Quando eu vim de novo para os Estados Unidos, depois que eu tive a minha filha, eu fiquei casada ainda um ano, e nesse ano eu fui vítima de violência doméstica dele. Foi bem difícil para mim, porque eu tinha 2 crianças, e na verdade a gente não tinha uma rede de apoio. A minha mãe estava aqui já, graças a Deus, pelo menos isso, mas a gente não conhecia nada, era tudo novo, um país novo, né? Eu me lembro que você perguntava, você quase não ouvia brasileiro quando eu cheguei aqui, você quase não ouvia português, igual você ouve em todos os lugares hoje em dia, você não ouvia português. E aí eu consegui realmente sair dessa situação de violência doméstica. O meu ex-marido, ele voltou para o Brasil, nunca mais ele deu nada, né? Nunca recebi nada, então eu tive que ir atrás realmente, parei o meu sonho, que era a minha carreira, que estava em ascensão, e fui atrás realmente de construir uma nova vida e cuidar dos meus filhos e seguir, né, à frente. Nessa eu fui conhecendo tudo que eu podia, porque eu precisava realmente do food stamp, porque eu precisava recomeçar a minha vida, né? Eu precisava saber como funcionava o Medicaid. Então eu fui atrás de tudo isso para saber realmente como funcionava os Estados Unidos. Então a primeira língua realmente quando eu cheguei, que eu sempre estudei inglês, uma mãe solo, né, com 2 crianças, que eu estudei inglês no Brasil, mas quando a gente chega aqui, né, a gente entende que a gente não sabe nada. E na verdade a primeira língua que eu realmente aprendi fluente foi o espanhol. Talvez porque meu bisavô, ele era da Espanha e ele sempre falou com a gente em espanhol. Mas no Brasil a gente não entendia o porquê que ele tinha, a gente sabia que ele era espanhol, mas por que ele falava daquela maneira? Acho que a gente nunca se deu conta realmente. E aí a gente entendeu depois aqui que foi mais fácil pra gente pegar o espanhol, né? E depois o inglês, né? E começou, porque lá eu tinha toda a rede de apoio, né? Minha vida era diferente, eu vim de uma família que tinha condições, tinha dinheiro, então você chega aqui e tinha babá, tinha gente trabalhando na minha casa para cozinhar, então você chega aqui, e que foi um aprendizado muito grande para mim, na verdade, você não sabe nada. Então eu não sabia cozinhar, eu tive que aprender a cozinhar. É muita coisa assim engraçada que às vezes as pessoas dizem assim, gente, é tanta coisa fútil. Não é, porque cada um tem sua história de vida, né? Então eu tive que aprender a cozinhar, eu tive que aprender a me virar, eu tive que aprender a dobrar roupa, a lavar roupa. Então para mim no começo, tudo isso era muito difícil. Fora que eu tinha que aprender a língua, eu não sabia realmente o que procurar, onde que médico ir, eu não sabia nada. Então, naquela época que não tinha brasileiro e não tinha rede de apoio de forma alguma, eu tive realmente que correr atrás e tentar entender como é que funcionava os Estados Unidos, né? E nessa de eu tentar entender, começou assim minha jornada também de ajudar as pessoas que estavam ao meu redor, porque aí eu aprendi o inglês. Nessa que eu fui aprendendo inglês, fui botando meus filhos na escola. Então, eu aprendi que você tem direito a daycare de graça,
você tem direito à ajuda de comida, tudo depende da sua renda, como que funciona, né? Eles fazem toda essa averiguação, assim, então tem médico que você pode ir de graça, tem dentista ou baixa renda. Então, tudo isso eu fui atrás e comecei a desenvolver realmente isso com todos os meus amigos que não sabiam. Então, começou por aí, pelos meus amigos, que eu pude realmente, além de me ajudar os meus filhos. Fui criando os meus filhos sozinha. E aí começou a minha jornada. Em 2012 eu casei de novo. Aí eu tive outra filha, Marina, e graças a Deus estava tudo bem, como estava tudo encaminhando direitinho, eu tive um diagnóstico do meu filho mais velho, Marcelo, de esquizofrenia. Nesse momento, para mim é muito difícil, porque para uma mãe, quando o filho ele nasce com algum tipo de problema, é mais fácil de você aceitar, mas quando você toma aquela porrada no peito, que eu digo, porque estava tudo indo certo e meu filho ia para a faculdade. Aí vem esse diagnóstico de esquizofrenia. Eu sabia um pouco que era a esquizofrenia, mas na verdade eu não entendia muito, né? Então eu já trabalhava de segunda a sexta, e aí eu resolvi ir trabalhar no sábado, de 8 da manhã até as 9 da noite, num hospital mental, aqui o Fort Lauderdale Behavioral Health Center, para poder entender como que funcionava o mental health, né, a saúde mental, que era uma coisa que eu realmente não sabia, mas era a única forma que eu tinha de poder ajudar o meu filho, era eu entender como funcionava o sistema de saúde mental nos Estados Unidos. E aí, ali eu aprendi muita coisa, também agradeci muito, porque eu vi muita coisa e eu vi que, na verdade, ele tinha um quadro bem soft, como é que eu posso falar? Bem tranquilo em relação, né, às outras coisas que eu via. E lá dentro do hospital não é só esquizofrenia, lá tem bipolaridade, lá tem depressão, muita gente depressiva. E chegava muito brasileiro lá e eu conseguia ajudar as pessoas desesperadas porque não sabiam a língua. E aqui, infelizmente, tem isso da polícia que vem e pega a pessoa. Você vai algemado, você não é igual ao Brasil que chega e vem uma ambulância. Quem vem é o carro da polícia, algema e leva ele para o hospital algemado. Então, a primeira vez que eu vi isso para mim, foi muito difícil, né? Como mãe. Foi bem complicado. E aí eu realmente comecei a entender como funcionava a saúde mental. Graças a Deus hoje meu filho tá bem, né? Mas chegou em 2018, o meu esposo, né? Ele teve um acidente de carro. E aí capotou, bateu a cabeça e ele passou a ter epilepsia, quebrou toda essa parte aqui, já é a 4ª operação dele. E eu me vi sozinha de novo, com meu filho, que já estava doente, né? Meu marido, que quase morreu, a minha filhinha pequena e a minha outra filha, que foi mãe também nova, então estava todo mundo naquilo ali comigo. E aí foi o momento que eu fiquei assim, desesperada. Eu tive um quadro de depressão, porque estava muito pesado. Mas, e ao mesmo tempo ajudando todo mundo que me procurava, porque sempre me procuraram. Renata, eu dei uma parada na minha carreira, né, de cantora, e aí começaram a me procurar, Renata, isso, e eu ajudando de um lado pro outro. E eu tentando fazer, na verdade, segurar os meus e o dos outros, né, o que ficava muito pesado, porque era só eu. Mas aí, eu me lembro como se fosse um dia, eu levantei e falei assim, caramba, eu tô aqui depressiva, eu não consigo levantar da minha cama, mas eu preciso levantar, porque se eu não levantar, meu marido tá deitado, meu filho tá ali. Se algo acontece comigo, eu tenho a minha filha pequena, quem vai fazer por eles? Eu preciso levantar. Então eu me lembro que eu fiz uma oração assim, levantei e falei, não, eu vou levantar, eu vou fazer tudo diferente e tudo que eu tiver que fazer assim para ajudar e fazer diferença na vida das pessoas, eu vou fazer. Né? Logo que veio o Covid, isso foi 2018, logo que veio o Covid, eu tenho asma. Eu fui a primeira a pegar na minha casa e não tinha vacina ainda, então eu fui internada
Eu fiquei 6 dias internada. Quase que eu fui, mas não estava na minha hora ainda, então Deus entendeu que era a hora de me deixar aqui, porque ainda tinha muita coisa para fazer, eu ainda tenho muita coisa para fazer para ajudar muita gente. E aí, mais uma vez, grata, porque eu dizia, meu Deus, se eu for embora, como é que a gente vai fazer? Meus filhos, meu marido, o que é que a gente faz? Sem rede de apoio, sem ninguém. Volto para casa, meu ar-condicionado, eu sem trabalhar, ele sem trabalhar, meu ar-condicionado quebrou, eu não tinha dinheiro. Uma galera se juntou, fez uma vaquinha, conseguimos pagar meu ar-condicionado. Aquilo foi uma coisa assim muito linda, sabe? Um pessoal, não foi nem o pessoal que eu já ajudei, foram outras pessoas. Aí eu entendi que realmente tem muita gente boa no mundo. E quantas pessoas realmente eu poderia ajudar com o meu conhecimento e correr atrás. E foi por isso que daí começou a Global Hope, a gente começou a chamar de Global Hope, né? Porque eu não queria algo que fosse fechado a brasileiro, mas sim imigrante, independente se ele tem status imigratório ou se ele não tem status imigratório, se ele é rico, se ele é pobre, não importa. É alguém. A Global Hope é um lugar onde você pode vir, que a gente não vai te julgar, certo? A gente tá lá para ajudar, é tudo confidencial. Se você precisar de um abraço, a gente está ali precisando, a gente está ali para dar um abraço. Porque muitas vezes eu digo que eu chorei e eu só precisava de um abraço. Aquilo ali iria mudar a minha vida. Então eu tenho isso muito forte assim. Eu falo, vem até a mim, porque o que eu não conseguir, você vem até a Global Hope, o que a gente não conseguir, a gente vai direcionar você. Então eu fui atrás de entender o que era sobre a violência doméstica, tudo que eu tinha passado e que eu poderia puxar mais. Minha mãe trabalhou muitos anos no DCF, Department of Children and Family, então a minha mãe já tinha aquele knowledge, né, aquela coisa para poder ajudar a gente nisso aí também. Então tudo que eu poderia ir lá e pesquisar, eu fui atrás. E aí eu comecei a ajudar amigos. De amigos passou para amigos de amigos, né? Aí primeiro eu abri uma empresa de marketing que trabalhava com advogados e médicos na área de acidente de carro, né? A empresa existe, a gente trabalha com acidente de carros ainda, mas a gente foi incorporando tudo na Global Hope. Por quê? Eu vou lhe dizer o que acontece. Acidente de carro, eu sempre gosto de dar essa... Como é que fala, meu Deus? Esse exemplo do acidente de carro, porque assim, geralmente você pega um advogado de acidente de carro, ele vai lá, ele só recebe no final do caso se ele ganhar o caso, né, porcentagem, né, ele recebe 33%, mas a partir do momento que ele assinou com você, eu via muito as pessoas não conseguirem mais falar com seus advogados, ou também não conseguir falar nem com a paralegal, nem saber em que momento, o que está acontecendo. E aí, foi aí que eu disse, cara, a Global Hope, ela pode entrar nisso aí, porque as pessoas que trabalham junto com a gente tem muita preocupação de que elas tenham essa mesma consideração por outras pessoas, sabe? Esse mesmo amor de ajudar o próximo. Claro que ninguém trabalha 100% de graça, eu sempre falo isso, a gente tem conta para pagar. Mas que tenha pelo menos a consciência de que é um ser humano. É uma pessoa que está ali precisando também do seu serviço. Então, quando vem um acidente de carro para a Global Hope, eu estou envolvida do começo ao final. Então, se alguém me liga e fala assim, meu advogado não me atendeu, eu falo, peraí, advogado, tal cliente, você precisa ligar para ele e atender isso, isso e isso. Ou então, o que eu vou falar? E o meu serviço para a comunidade é totalmente de graça, é gratuito, eles não me dão nada, eles não me pagam nada, entendeu? Então, é uma coisa gratuita. A gente faz tradução de graça, tá? A gente faz formulários para Medicaid, Food Stamp, ELC, que é o de criança, o VPK, tudo de graça na ONG, né? Para ajudar os imigrantes. E eu sempre digo assim, tem gente que está aqui há 20 anos e que não fala inglês, não fala. Ou que, na verdade, também não entende como funciona o sistema. Então, eles vêm até a gente, independente, eu sempre falo, a gente está aqui para ajudar, independente se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, a gente está aqui realmente para fazer a diferença na vida do outro.
Então, na verdade, quando isso começou a pegar e mais gente falar eu falo que meu dia deveria ter 48 horas, porque realmente não para. Eu tenho 3 telefones e os 3 não param. Um, na verdade, era para ser pessoal, mas não existe mais vida pessoal. Eu sempre falo, porque eu tô sempre ajudando alguém. Mas, para mim, esse ajudar é muito maior do que ajudar. Para mim é muito gratificante, porque eu precisei disso, eu não tive essa rede de apoio. Então, para mim, poder fazer a diferença na vida do outro, e eu sempre digo assim, que a gente tem tem pessoas que têm pensamentos mesquinhas de achar que porque eu passei, o outro tem que passar. E o outro não tem que passar. Se você pode ajudar uma pessoa a pular aquilo ali que você passou, que foi ruim para você, por que não? Né? Eu sempre digo que é bíblico, né? Faça o bem sem saber a quem. Por que não ajudar? Por que não fazer a diferença na vida do outro? E é tão gratificante, assim, eu sempre falo que é muito gratificante para mim quando eu ajudo outra pessoa, que eu vejo aquele sorrisão lá da pessoa, mas ao mesmo tempo, para mim, meu Deus, acho que é meu propósito com Deus realmente, né? Foi um dia que eu já fazia isso há mais de 6 anos, eu acordei e falei, quer saber? Vou incorporar e vou virar uma ONG. Tenho que fazer isso aqui, porque se eu vir uma ONG, eu consigo crescer, eu consigo com que mais pessoas entendam que isso é um propósito, porque eu sempre acho que se uma pessoa ajudar a outra, vai fazer toda a diferença, entendeu? Se uma decidir ajudar uma, nossa, imagina como o nosso mundo seria se a gente pudesse tirar algumas pedrinhas, né, para as pessoas passarem. Mas foi assim que nasceu a ONG. Eu sempre falo assim do limão, né? Eu peguei um limão que eu dou isso quando eu tô assim conversando com adolescentes e crianças, que a gente tem que ser lúdico para poder mostrar que a vida não é tão difícil, né? Porque principalmente os adolescentes que eles acham que a vida é complicadíssima, né? Não passaram nada. Eu sempre falo que eu conto a minha história assim, eu pego um limão e falo pra ele, toma aqui, segura esse limão. Aí eu fico olhando, essa mulher louca me dando um limão, o que ela quer com limão? Vamos cortar o limão. Metade pra mim, metade pra você. Olha o que a gente vai fazer agora. Eu boto assim 2 copos, falo assim, eu vou espremer o meu limão, você espreme o seu. Espremendo limão, eles ficam me olhando assim, tipo, que isso? Aí eu boto um pouquinho de água e eu pego um negócio de açúcar, eu boto assim, vai botando o tanto de açúcar até ficar doce e gostoso o suficiente para que você consiga beber sua limonada. Então foi exatamente o que eu fiz com as minhas dores. Eu, em vez de ser uma vítima, e eu não suporto esse título de vítima, porque eu digo que eu sou uma mulher guerreira, que eu fiz a diferença, eu sou uma mãe solo, eu sustentei minha família toda e até hoje eu venho com isso. Então, fiz a diferença, cheguei num lugar onde eu não sabia a língua, não sabia nada. E fui procurar realmente fazer e ajudar outras pessoas. Então, eu botei aqui açúcar na minha limonada. Quando ficou doce para mim suficiente, né, eu consegui beber. E hoje eu consigo falar, na verdade, sem chorar. Eu tive que realmente me estabilizar, porque antigamente, quando eu contava a minha história, eu me acabava de chorar. E eu disse para as pessoas, eu não quero que vocês chorem com a minha história, mas eu quero ser inspiração para vocês. Porque quando eu fui trabalhar no hospital mental, eu entendi que a doença do meu filho e o que eu passava em casa não era tão ruim quanto eu achava, porque tinha pessoas ali que tinham 2, 3 ou que estavam em situações muito piores. E eu comecei a agradecer tanto a Deus por ter Ele comigo ali. Quantas mães perdem os filhos? Eu sou uma mãe que eu digo que eu sou tão apaixonada pelos meus filhos que eu agradeço a Deus todos os dias porque eu tenho eles do meu lado. Então eu sou uma pessoa assim muito grata e realmente Deus é muito bom comigo. Porque hoje meu filho está bem, meu esposo também. Era para estar morto e está vivo. Então, eu tenho muito essa gratidão. Então, eu tento ver as coisas pelo lado positivo. E hoje eu tento mostrar às pessoas de violência doméstica, que passou tudo isso. Eu passei também. Que você tem como você olhar, pegar e fazer a diferença.
Entendeu? Você pegar a sua história, em vez de você contar ela, porque eu tive que aprender a ressignificar a minha história, para poder eu conseguir contar ela como uma história de uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que fez uma diferença. E não uma pobre coitada. Eu não quero ser vista como uma pobre coitada. Eu quero ser vista como uma pessoa que vai fazer a diferença. E se eu puder sempre fazer a diferença na vida do outro e fazer com que eu possa tirar essas pedrinhas da vida do outro para que ele se sinta melhor, esse é o meu propósito de vida. Eu faço isso com muito amor, com muito carinho, realmente. E minha vontade é de chegar realmente e ser uma ativista nos políticos, no mundo, poder abrir minha boca. Eu sou palestrante, então falar para quantas mais pessoas quiserem me escutar e falar que você pode realmente fazer a diferença. Você não precisa contar a sua história da pior maneira possível. Você pode pegar aquilo, né, e receber como um aprendizado que Deus lhe deu, ou com qualquer religião que você acredite, entendeu? Como um aprendizado e fazer a diferença na sua vida e na vida do próximo. Porque eu acho que o mundo seria bem diferente se todo mundo realmente desse as mãos e fizesse, plantasse assim uma sementinha e fizesse a diferença. Então essa é a minha história. Legal, muito obrigado.